Olá, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas! Estamos no 10º mês do ano, mês de outubro, e o que nos lembra? Outubro Rosa. Então, hoje é um dia apropriado para nós falarmos da saúde da mulher e Outubro Rosa. E nós temos hoje, mulher, o prazer aqui de estar conosco, o privilégio de receber o Dr. Alcebiades Calderon, que já atua como médico, ginecologista e obstetra há mais de 30 anos, com larga experiência nessa área, né, de lidar com a saúde da mulher, e é também um pastor do Ministério Calel, e ele estará aqui conosco, contribuindo e trazendo para nós informações valiosas sobre a nossa saúde. Então, você é muito bem-vinda nesta hora. Convide as suas amigas também para estarem acompanhando. Prevenir é um ato de amor, né? E nós, mulheres, temos que nos amar e amar também as nossas amigas, as nossas mamães, as nossas irmãs e as mulheres da nossa família e da nossa igreja. Então, doutor Alcebiades, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero que o senhor sinta bem à vontade para nós estarmos abordando esse assunto. Amém. Muito obrigado. E nós temos aqui, para iniciar, duas palavras. Uma, eu não sei se é possível ver aí no vídeo, mas é a letra A. A de? Amor. A de amor. E nós temos aqui também outra letra importante, que é R. R de? Respeito. Respeito. E nós vamos começar a nossa conversa abordando essas duas palavras. A mulher, ela precisa ser amada e a mulher precisa também ser respeitada. A começar por ela mesma. Nós, mulheres, precisamos nos amar para amar aqueles que estão ao nosso redor. E nós precisamos nos respeitar. Respeitar os nossos limites, respeitar as nossas limitações. E precisamos também ser amadas por aqueles que estão à nossa volta, né, doutor? E ser respeitada por aqueles que estão à nossa volta. Então, pode falar um pouquinho sobre essas duas palavras? Na realidade, por muitas e várias razões, a gente vê que hoje fica mais evidenciada uma situação que se dá contra a mulher e que às vezes nos deixa um pouco consternado e às vezes assustado. Não é que aumentou a violência contra a mulher, senão que agora se evidencia melhor. As mulheres têm mais liberdade, têm mais trânsito, têm mais veículos para elas se colocarem. Então, a conquista do espaço da mulher, ela já é dada, mesmo a Escritura chama mulher virtuosa. E mesmo pergunta, mulher virtuosa, quem achará? E nós achamos muitas mulheres virtuosas, cujos valores ultrapassam as de muitas joias. Ou seja, a mulher atende melhor ao chamado, muitas vezes, quando a gente quer ter uma atividade de planejamento, cooperação à sociedade. A mulher tende a ser mais coletiva e mais responsiva. A nível de igreja, a gente sabe também que as mulheres respondem, uniões de mulheres respondem melhor que uniões de homens. Talvez até pelo instinto materno, né? Exatamente. Essa que está dentro da gente, que Deus nos deu de cuidar, de amparar, de acolher, não é verdade? Exatamente. E nós queremos, isso se evidencia muito em todo relacionamento. A mulher, digamos, a mulher é mais coração, sempre mais sentimento. Emoção. Mais emoção. Consequentemente, algumas coisas ela sofre mais, ela é mais ligada a certas desestabilidades na família que o próprio homem. Com isso, ela tem mais outros problemas dos quais nós não pretendemos falar nesta tarde, mas a mulher, em razão desse, tem mais quadros psicológicos, tem mais quadros depressivos, tem mais quadros nessa esfera por causa do que ela é. Então, quando nós falamos ao respeito da saúde da mulher, nós pretendemos, muitas vezes, colocar a mulher no lugar que Deus a colocou. Amém. Diante da humanidade. Aleluia. Foi feita provavelmente das
da 7ª costela do homem, bem perto do coração. Então, nós vemos que os valores transmitidos a uma família, muitas vezes são melhores transmitidos pela mulher. Mas ela também tem uma vulnerabilidade ao respeito de algumas doenças, por isso que existe a especialidade da qual formou parte, porque há uma gama de situações que são mais específicas da mulher que do próprio homem. O que envolve a própria maternidade, é claro, e o que envolve a própria resposta hormonal. Há uma resposta hormonal maior na mulher. Então, lembrando, mulher, você, Deus a fez para ser amada e respeitada, a começar por você mesma. Lembrando que violência doméstica é crime, né? Como o senhor falou, e não é esse o padrão que Deus tem para nós, mulheres preciosas que somos para o Senhor. E crime tem que ser tratado na esfera criminal, né? Hoje nós temos aí a polícia, a justiça também em proteção à mulher. Então, bem lembrado. Mas nós vamos começar agora a falar mais especificamente sobre Outubro Rosa, né? Que é uma campanha que nós temos todo ano, né? Para estarmos trabalhando a conscientização da mulher dos cuidados que ela deve ter com a sua própria saúde. Então, doutor Alcebiades, o que dizer da mulher e do Outubro Rosa? O que o senhor diria para as nossas preciosas que estão nos assistindo? Amém. A mulher, na realidade, o esboço feminino já se dá de forma, desde a 6ª semana de vida, é possível, se a gente pudesse fazer uma sexagem, que é feita em torno da 10ª semana de vida, 2 meses, nós temos já como identificar qual é o sexo através de um próprio cariótipo, mas próprio sangue materno. Porém, a respeito da mulher, nós temos a dizer, como diz em Cantares, é como preciosa gazela. E a falar dos seios, são como filhos de gazela. Filhos gêmeos de gazela, disse a Bíblia em Cantares capítulo 7, versículo 3. Por que comparado os seios de uma mulher à gazela? Que é uma gazela alerta. Gente, olha, essa resposta é interessante, é uma dúvida que eu tenho, viu, doutora Alcebiades? Por que a Bíblia compara, né? Na realidade, a gazela é um animal que, sobretudo, nós não temos a gazela, ele mora mais que tudo no continente africano, ela pesa em torno de 40, 50 quilos, um pouco mais, e quando se fala filhos gêmeos, para dizer que são idênticos, os dois são parecidos. Mas a gazela tem 2 peculiaridades. Ela tem uma visão melhor e uma audição melhor. Então, o que quer dizer? Vive alerta. E a mulher é quem está alerta a certas coisas de si mesma. Muitas das consultas conosco, ou comigo, ou com outros colegas, é a mulher que aponta e diz, é aqui que incomoda, aqui que dói. Então, aqui que dói. Então, existe uma visão melhor, uma preocupação e atender uma audição melhor. Por isso que vemos, e também se compara a cachos de uva. Por quê? A mulher, no que se refere à amamentação, também está na Bíblia, no livro de Cantares. Muito interessante. Qual a importância de nós, como sociedade e como igreja, discutirmos sobre o assunto câncer de mama? O contexto da igreja diante dessa situação, porque muitas de nossas amadas irmãs podem também sofrer da mesma situação e não podemos delegar ao próprio Criador, não podemos delegar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso Senhor, a responsabilidade de nós sermos vigilantes. A palavra deixa bem claro, vigiai e orai. Se nós somente oramos e não vigiamos, podemos estar faltando com aquela parte que compete a nós mesmos, estar vigilantes em algumas situações. Então, olha aí, atenção, queridas, vigiar
tá sempre atento, né? Atento à sua saúde, atento ao seu cuidado, porque a mulher, né? Eu tiro por mim, nós queremos cuidar de todo mundo, né? A gente cuida do filho, do exame dos filhos, do exame do marido, se já marcou a consulta, se ele já fez o exame. E muitas vezes nós vamos nos deixando para depois, e na correria a gente acaba não fazendo esse cuidado, né? Não tendo essa vigilância conosco. Por isso é importante. A mama, como é que é esse mecanismo da mama? Como é que ela evolui? Bom, como já falamos, a mama já tem um esboço mamário formado de um folheto germinativo. Já na 6ª semana de vida, Uau. nós temos já a mama. Então, as duas mamas parecem, mas a mama em si, a mama feminina, ela tem uma sensibilidade maior no que se refere à ação hormonal. Uhum. Ou seja, às vezes, quando nasce uma criança, alguma vez se dizia, não, nasceu e tem o leite de bruxas. O que significava? A ação hormonal que vinha da mãe na gestação passava muitas vezes para a criança, formava mais o broto mamário e muitas vezes vinha a secretar o leite. Ele o que chamavam, mas era a ação, então isso nos deixa claro que há uma ação hormonal. Uhum. Por isso que no desenvolvimento mamário nós temos a chamada telarca. Telarca que se dá em torno dos 8 anos de idade e que é bom muitas vezes, já vemos algumas mais preocupadas, porque começa mais numa mama que a outra. Então nós temos primeiro telarca, nós temos pubarca. Essa telarca seria já quando ela começa a crescer, despontar na menina? Já há um estímulo já na região alta, chamada hipotálamo, para outra parte na cabeça que vai começar já a haver uma pequena secreção já de hormônios. O estrogênio começa já a dar alguns esboços, começa assim como a despertar um pouco mais na cronologia feminina algumas coisas como o crescimento do broto mamário. Uhum. E aí esse desenvolvimento, ele continua? Ele continua e realmente o desenvolvimento total da mama é feito praticamente por 3 hormônios. Podemos dizer que é a progesterona, que é o estrogênio principalmente, a progesterona que se dá na gestação e a prolactina. Lembrando que esses 3 têm efeito muito exclusivo sobre a mama, a gente pode lançar raciocínios também no que se refere ao comportamento, se refere também ao tratamento da própria glândula mamária. Certo. E é interessante que tudo tem a ver com essa questão hormonal, né? Então a menina começa a desenvolver a partir dali dos seus 8 anos, claro que é um processo lento, e na adolescência, né, se forma, e onde está o auge da ação hormonal no corpo da jovem, e com o passar dos anos vai mudando também, né? Quem aí é mãe e passa dos 40, dos 50 anos, parece que ela diminui, né, Exatamente. doutora? Sim, nós temos a chamada menarca e passa o menagme. A menarca é a primeira menstruação. Primeiro se dá a telarca, a pubarca, que é o aparecimento dos pelos. Depois aparece a menarca, que é a primeira menstruação, e que se dá durante todo o chamado menagme, ou seja, durante toda a vida reprodutiva da mulher até o climatério. Chegando ao climatério, já começam a falhar as menstruações, que é um reflexo da falha hormonal ovariana. Aí e o que muda na mama, nesse climatério, nessa fase já entrando aí na menopausa? Na realidade, a mama ela se torna mais um tecido adiposo, ou seja, há mais gorduras na mama que ácidos mamários ou que ductos mamários, e já começa essa falta de estrogênios também a acometer toda a economia. Tanto assim que as doenças cardiovasculares, elas são campeões mundiais de causa de mortes.
A doença causa, não é o câncer, mas são as doenças cardiovasculares. E que acontece nas mulheres que têm uma vida mais equilibrada, uma mulher que não tem outras comorbidades, outras doenças, e que podem, por alguma coisa, atenuar o problema do climatério e menopausa, elas terão menos problemas. Ou seja, a mulher tem menos problema cardiovascular até a menopausa que o homem. Em outras palavras, a mulher infarta menos que o homem, morre menos que o homem, e depois da menopausa, a grande discussão para a terapia de reposição hormonal é por causa de quê? De que a mulher precisa, nessa época, ter alguns cuidados a mais. Certo. Alguns cuidados a mais. E tem que ser manuseado com muito critério. Porque nem todo mundo pode ou deve estar tomando hormônios. Isso. Necessita algumas avaliações. Então, esse período da menarca até a menopausa, a mulher tem algumas proteções do ponto de vista cardiovascular, que é a maior causa de mortes. Interessante. Disso, ela aumenta. Eu acho que esse assunto merece um bate-papo só para ele, né? Da mulher depois dos 45, dos 50 anos, climatério, menopausa. Eu acho que é interessantíssimo a gente abordar, né, doutor? Exatamente. A gente vai marcar, se Deus quiser. Doutor, quando e quais os motivos de procurar o médico? Quando é que a mulher fala, agora eu tenho que procurar o médico, um ginecologista, para fazer uma avaliação da minha saúde, né, das mamas, do colo de útero, prevenção? Primeiro, devemos deixar claro uma coisa, que o Brasil tem aumentado a sua assistência e tem melhorado a expectativa de vida da mulher através de algumas ações que se deram a partir de 1988. Que bênção! As ações do SUS são realmente uma bênção. Hoje se disse que se todas as mulheres do Brasil fizessem um preventivo, uma vez na vida nós teríamos 50% a menos de todos os cânceres de colo de útero. Olha aí, mulher, vamos estar atentas, né? Como que a gente pode nos prevenir tendo os cuidados certos? Então, a consulta, geralmente, a porta se abre mais para o ginecologista, que é irmão do mastologista. Tem muitos, por assim, mastologistas que não são ginecologistas. Ou bem da cirurgia plástica, ou bem da cirurgia geral. A vantagem do ginecologista ser o mastologista, eu defendo um pouco mais essa linha, por quê? Porque a gente lida também com aspectos hormonais. Nem sempre aquele que não tem a formação, ou vê a mulher, muitas vezes só como alguém portando uma patologia, e uma patologia que poderia ser tratada de outra forma, nem sempre ele está atento às alterações que acontecem na mama via hormonais, via estilo de vida. Então, nós precisamos estilo de vida como? Vamos entrar na questão atividade relacionada física, alimentação e, sobretudo, estresse, o cigarro. O cigarro, quando nós vemos, já tive pacientes, sim, jovens, mas fumantes. Então, o cigarro que se refere, por isso eu digo, as grandes campanhas do Brasil, que nós temos tido nos últimos anos e que nós temos visto com êxito, tem sido que uma delas, a campanha contra o fumo. Antigamente, de um grupo de 10 pessoas que estavam num lugar, pessoas, não podemos dizer acima de 10, 15 anos até, sendo 10 pessoas, pelo menos 7 eram fumantes. Hoje, com as ações do Estado e com as orientações, nós temos, não podemos dizer que, tendo 10 pessoas no local, nós podemos, às vezes, ter uma que fuma. E o fumo Glória a Deus que houve essa diminuição. Eu lembro na época que eu era criança, doutor, na televisão era muito comum, né, as mulheres fumando. Eu achava aquilo assim, uau, o máximo, né, porque
parece que era bonito, né? Hoje já não. E glória a Deus por isso, porque o fumo realmente ele traz muitos danos à saúde, inclusive das mulheres. Tá, mas como o senhor falou, quais os motivos que a mulher fala, o primeiro que leva é dor. A dor. A dor. Dor na mama. Dor na mama. Tem uma dor na mama que aparece, e aí a dor. E devemos lembrar que dor, tanto quanto febre, quanto tosse, tem alguns sintomas que eles determinam alerta, sinal amarelo. Sinal amarelo. E são mecanismos de defesas. Nem sempre nós podemos atenuar a dor por atenuar a dor. Tem que procurar a causa. Tem que procurar a causa. Se eu tenho uma dor abdominal e eu dou um remédio para essa dor, eu posso estar mascarando uma apendicite. Eu posso estar mascarando outra doença. Então, a dor é a primeira coisa que muitas vezes conduz alguém a pedir socorro. Está doendo. Agora, a dor na mama precisa ser esclarecida. Conforme a idade, conforme a história, conforme a situação. Porque algumas dores são dores fisiológicas. Isso. Dores que vêm e passam, ou seja, porque a mama fica mais congesta nos períodos perimenstruais. Há mulheres que antes da menstruação têm uma dor mamária muito acentuada, com isso também tem pressão de ventre, e com retenção hídrica, muitas vezes inchaço, e quando vem a menstruação, aí acontece uma catástrofe, vem a menstruação, tem diarreia, e aí pronto. Aí, bom, esse é reflexo hormonal. Então, a dor mamária bilateral, ou seja, dos dois lados, é uma dor mamária que nos deixa mais tranquilo que a dor mamária unilateral, ou seja, de um lado. Dos dois, então a gente vai caracterizando. Além da dor. Além da dor, nós temos o tumor. O que é tumor, doutor? Tumor é um caroço. Ah, o famoso caroço, nódulo, né? As mulheres utilizam mamário. muito esse Geralmente nome. Tem um nódulo. Isso. Ah, eu tenho um caroço que saiu aqui, tem um nódulo. Aí, na realidade, nós precisamos, tem que haver o exame e tem que haver o esclarecimento. E aí, dependendo da idade, nós temos quase absoluta certeza de que trata-se de um fibroma de mama, ou um cisto mamário. A diferença disso é feita através da ecografia. A ecografia nos ajuda a definir se ele é sólido, se ele é cístico, se ele tem margens suspeitas ou não. Isso para direcionar, e hoje nós temos as classificações tanto nos exames. São os BIRADS. São as BIRADS, são as classificações que muitas vezes já, ao classificar, já aponta para outra conduta a ser tomada. Olha só. Então a mulher tem que estar atenta. Dor, tumor, secreção. E a secreção, que é um líquidozinho que sai no bico do peito. Isso. Essa secreção, ela é voluntária ou ela é quando é provocada, doutor? Às vezes, tem mulheres que têm uma história, porque queira ou não, nós somos influenciados pela história que vemos de outro. Ou seja, tem mulheres que elas apertam o seio, às vezes apertam com força, e elas machucam e sai uma pequena secreção. Lembrando que a mama é uma glândula que nós chamamos uma glândula exócrina. Ou seja, nós temos glândulas endócrinas, ou seja, por isso existe a especialidade endocrinologia, que estuda mais a secreção de glândulas internas que lançam a sua secreção na corrente sanguínea. Ela não é uma glândula chamada apócrina, ou seja, da pele, que forma um conjunto de ductos que chega até o mamilo, e aí que acontece e dá a secreção. Mas a secreção são vários tipos de secreções dos quais nós devemos estar atentos. Tá, mas a mulher, por exemplo, ela tem que fazer essa massagem para ela ver se está saindo, ou ela, de repente, ela vai tomar banho, ela vê no sutiã, olha, escorreu algum líquido. Normalmente é essa natural, voluntária, assim. Muitas vezes a secreção involuntária, ou seja, involuntária, essa acontece quando há alguma patologia. Não é uma mulher com muitas dores mamárias, com secreções
purulenta, sobretudo em mulheres que estão amamentando. Aham. Mulheres que estão amamentando, nós temos uma mastite. Uhum. E uma mastite causa uma grande dor na mama. Já tem sido identificado esse tipo de bactérias que a gente trata, mas dependendo da mastite, o tratamento é a drenagem. Uhum. Nós temos que abrir a mama, lavar, a ver se nós, quando é cedo ou quando há oportunidade no início, tratamos somente com antibiótico. Mas quando há abscesso, que é uma das causas de dor, tumor e secreção na mulher que amamenta, aí que acontece, estamos diante de um quadro de mastite. Aham. Porque aí, além de dor, calor, rubor, ou seja, vermelhidor, aí nós vemos se já um quadro de infecção. Só para entender, então veja bem, a mulher ela tem que ter os 3 sintomas para ela ficar alerta e procurar o médico, ou com apenas um ela já deve procurar orientação? Apenas um, porque às vezes nós temos, a mulher não está amamentando, por exemplo, e ela tem uma secreção, está saindo leite. Uhum. Então, na realidade, mas ela vai, às vezes não dói a mama, mas está saindo espontaneamente leite. A mama, ela sente que está mais pesada, um pouco mais túrgida, mas aí a história clínica vai nos dizer se ela tem algum outro sintoma sugestivo. Muitas vezes eu tenho uma mulher com uma secreção espontânea de leite, às vezes bilateral, não está amamentando, mas tem grandes dores de cabeça, ou tem dores de cabeça. Aí eu devo ampliar a minha investigação a isso. Às vezes não é raro ter um problema, um pequeno tumor na cabeça, na glândula mestra chamada hipófise, que nós chamamos de adenoma de hipófise. Às vezes tem mulheres com dor de cabeça, com distúrbio visual e com secreção de leite. Aí me faz pensar mais em um tumor que está comprimindo lá o chamado nervo óptico, o quiasma óptico. Aí nós vamos trabalhar também até junto a um neurocirurgião. Certo. Hoje nós temos uma orientação, né, aí no Outubro Rosa, que a mulher deve anualmente procurar um médico para fazer um check-up, para fazer a sua prevenção. Esse é o ideal, né? Anualmente a mulher fazer esses exames. É isso mesmo? Na realidade, é a classificação do exame que vai dizer. Pelo Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza que se nós temos um BIRADS ou uma BIRADS 2, nós podemos fazer uma mamografia a cada 2 anos. Cada 2 anos. Cada 2 anos. O melhor exame de rastreamento, ou seja, é a mamografia. A ecografia, ele aparece como um exame complementar a esse. Certo. Mas seria a mamografia. Só que o Brasil, nós não temos suficientes mamógrafos para a população que nós temos. Aí é um aspecto que dói, né? É um aspecto, e aí o que acontece? Aí nós passamos, sim, a algumas situações no quais nós trabalhamos muitas vezes no que se chama mudança de estilo de vida, a atenção e a autoexame, da qual a mulher deve estar assim atenta. E atenta não somente ao autoexame, mas também a outras coisas como a história familiar. Uhum. Dependendo, requer cuidados dobrados, né? Assim, na realidade, às vezes, se há um familiar de primeiro grau que pareça com câncer de mama... Primeiro grau, lembrando que é mãe, né? É mãe e irmãs. Mãe e irmãs. E irmãs. Certo. Mãe e irmãs, ela aumenta a chance de 3 a 14% de possibilidade de ter um câncer de mama também. Aí o que acontece? É um sinal de alerta, mas não é um sinal obrigatório. Certo. Entendeu? Nós temos, tem alguns marcadores, mas dos quais a gente só lança mão diante de uma grande possibilidade diagnóstica. Ele não é usado como um rastreador. Ou seja, não vamos pedir exame se há 125, ou se há 15, ou se é para todo mundo, não. Então, você pede muitas vezes para quem tem já alguma, como se fosse um constatador ou um confirmador de uma doença que nós já temos o diagnóstico
clínico e até o diagnóstico através histopatológico. Certo. O senhor falou agora sobre o autoexame. E muito se fala, né, sobre a mulher se tocar, ela fazer o seu autoexame. Mas muitas mulheres não têm noção de qual a melhor forma, né? Porque às vezes eu já vi falando, né, em algumas reportagens, tem que levantar os braços. Eu queria que o senhor nos ensinasse a aprender, né, nessa live sobre como fazer o autoexame. O senhor trouxe aqui um busto e nós vamos lá, o senhor vai nos ensinar. Bora lá? Vamos lá. Primeiro, nós queremos dizer que nós somos igual a esse amigos do peito. E quem é o melhor amigo do peito? É o sutiã. É o sutiã. E nós também. Então, nós queremos, ao podermos olhar aqui esse busto, tentar se orientar a respeito do autoexame. Mas devemos sempre chamar a atenção a algumas coisas que devem estar dentro de nós. Nós devemos observar-nos nós mesmos diante de outras doenças. Há pessoas que nos dizem a respeito disso, e todo médico sabe que 80% da história clínica, ela que é 80% de possibilidade de apontar para o diagnóstico. O exame físico é 10%. E os exames complementares, outros 10%. Então, o que quer dizer? A importância da pessoa se ver, se analisar, ver as alterações que acontecem consigo mesma, são tanto quanto ou mais importante do que qualquer outra coisa. Viu, mulher? Essa dica é importante. Por exemplo, eu não levantava muito à noite para ir ao banheiro. Ultimamente comecei a ir muito ao banheiro e passei a aumentar a frequência urinária, certo? A beber mais líquidos, a ter mais fome. Então, eu estou diante de sintomas clássicos de diabetes. Olha aí. Então, as pessoas... E eu não tinha, digamos, zumbido no ouvido. De repente, eu tenho zumbido no ouvido. Labirintite? E tenho tontura, pois está com pressão alta. Olha. Aí nós precisamos estar atentos a algumas coisas em nossas vidas. Isso. Agora, nós precisamos olhar-nos. O que acontece? A mulher é quem olha mais nos olhos, não é isso? E olha mais no espelho quando usa batom. Maquiagem, né? Exatamente. Mas ver se ficou bonito, passa o contorno dos olhos. Mas é muito oportuno que a mulher faça assim, uma visão estática dela. Às vezes, pelo menos uma vez por mês, ela fica despida, com o tórax descoberto, e ela se olha nas mamas. O ideal pode ser na hora do banho mesmo, né? Na hora do banheiro, banho, ali, ela diante né? do espelho olha a simetria mamária. Geralmente a mama tem uma que é maior que a outra, mas o contorno, o aspecto é o mesmo. Então, o olhar forma parte do chamado exame estático da mama. Então, tem um exame estático. Se olhou, coloca a mão na cintura, protrui um pouco o peito e se olha. Às vezes, pode levantar os braços para quê? Para que fazer com que o peitoral maior, ou seja, o músculo que fica detrás da mama, ela protrua um pouco mais a mama e com isso ela possa ver se tem algum abaulamento na mama. Aí vem um abaulamento na mama ou tem uma retração na mama. E com isso ela olha se tem alguma alteração na pele. Então essas coisas nos dizem muito. Há uma retração na pele, é uma coisa muito séria. Se vai um abaulamento, está falando a respeito de que um nódulo que está mais acessível. Aí vai o exame que nós chamamos de exame dinâmico. Dinâmico. Então, ela deve, de uma forma concêntrica, de fora para dentro, examinar os seios, e vem de baixo para cima, aí vai um e vai no outro também. E sente a turgência mamária. O que é a turgência mamária, doutor? A turgência é como se fosse a consistência da mama. Consistência. Às vezes ela sente que tem
tem um tecido mais granular ou em forma de areia, que incomoda mais, que alguns médicos chamam de displasia, um termo que é pouco usado, porque displasia é mais que tudo um diagnóstico histopatológico e não um diagnóstico clínico, mas chama-se como se fosse uma displasia, que é mais que tudo uma resposta hormonal. Então a mulher examina, ela aperta um pouco o mamilo e observa se há secreção. Mas vale a pena lembrar que 75% a 80% da drenagem linfática da mama, o que é a drenagem linfática? Junto com a drenagem mamária, é importante ver que vai para a axila. É interessante, né, doutor? Porque convém. Normalmente se fala muito da mama, mas da axila é algo novo, né? Que a gente também tem que tocar as axilas. Exatamente. Porque aqui, bom, a mulher depila, pode realmente ferir e formar uma íngua, que seria a formação de um gânglio aqui, ou uma íngua, como dizia antigamente. Porém, é pouco comum. Mas tendo aqui um caroço fixo ou um nódulo fixo na mama, eu tenho que investigar aqui na axila. De onde que vem? Então, tudo isso aqui é drenagem da mama, que drena para outros lugares, que quando o clínico, quando o médico vai avaliar, ele tem que saber para onde. Por isso que a gente muitas vezes pede raio-x de tórax e outras coisas, para tentar não só estadiar, quando a coisa é séria, mas talvez se tem outras lesões sugestivas para mama e esqueleto. Mas, quando nós falamos do autoexame, deve incluir a axila. Até porque nós temos uma linha mamária. O que é a linha mamária? Na formação, você pode encontrar em algumas mulheres pequenos mamilos sem tecido mamário. E há mulheres que têm tecido mamário, já tenho retirado, na axila, que se evidencia mais quando a mulher amamenta. Ela incha embaixo do braço e dói. Por quê? Tem tecido mamário aqui, mas aqui não sai leite, aí começa a doer. E às vezes você não sabe. Quando incomoda muito, às vezes a gente é obrigado a retirar. Porém, geralmente, até a menopausa, isso vai regredir. Quando entra na menopausa, regride. Mas é importante que nós lembremos da axila. Porque nós lembramos da mama e esquecemos da axila. Então, se a mulher ela fez o autoexame, né, e ela verificou algum carocinho, algum nódulozinho, já é um sinal, então, e ela já sente dor, é importante ela procurar o médico. É importante procurar o médico, porque aí a gente passa a fazer os exames. É importante sempre, primeiro, a história familiar, que nós chamamos a atenção, a história de vida, como assim, os hábitos que ela tem. Não vamos lembrar que na masculinização da mulher, na adoção de hábitos masculinos para a mulher mulher começou a ter doenças que se aproximam mais do homem, que eram mais próprias do homem. As doenças cardiovasculares, sobretudo, eram mais do homem que da mulher. Devido às tensões que a mulher enfrenta, ela começou a tornar os hábitos. Quem fumava mais antigamente, nós tínhamos o grande em tamanho John Wayne, que era assim, o grande do faroeste, tudo isso, que morreu de câncer de pulmão, câncer secundário ao uso tão prolongado do tabaco, que ele fumava muito. E alguns hábitos hoje que envolvem a vida feminina, como as tensões, isso levou ao desenvolvimento de algumas doenças. Antigamente a mulher não concorria igual com o homem. Hoje concorre e ganha do homem. Muitas vezes. Com isso, ela se tornou tão tensa quanto o homem. O estresse, né? O estresse, tá? E aí sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser esposa. Então, tudo isso nós não podemos descontextualizar numa análise da personalidade feminina. Como assim? Porque muitas vezes também nós temos na personalidade feminina mulheres que vivem mais o medo, o temor que o homem. O homem escapa ou tenta buscar alguns... A mulher, ela somatiza algumas situações mais que o homem. Então, e essa somatização também se dá, às vezes, até na questão da mama.
A vizinha teve, eu tenho. Entendi. Fulana teve, eu vou ter. Ouvi dizer, então, na realidade, nós devemos, é uma das grandes causas de morte na mulher, o câncer de mama, por isso a importância que o Ministério da Saúde dá, mas é muito importante também aquilo que se chama de conhecimento próprio. No exame da mama, muitas vezes, o terapeuta é importante também ver aqui a loja clavicular. Por quê? Por causa da drenagem também. Né? Gânglios que drenam para a mama, sobretudo, drenam mais para a axila, pequenos também drenam para a loja axilar. Então, se eu vou fazer um exame completo, é a mama como um todo, abaixo do braço, né? Passo a mão e vou dar uma mãozinha aqui, rapidinho, pelo menos, aqui na loja clavicular, acima da clavícula. Legal. O senhor trouxe aqui com o busto um sutiã, né? O sutiã, ele tem alguma relação com o cuidado da mama? Tem sutiãs que podem proporcionar mais dores, incômodos? Tem alguma relação no cuidado? Na realidade, o sutiã, ela ajuda, porque a mama é um órgão pendular. Ela ajuda muitas vezes, quando a mama fica mais pesada. A mulher que amamenta, às vezes a gente orienta a usar um sutiã, porque realmente ela vai ficar incomodando mais. E tem alguns casos que nós temos gigantomastia, outros problemas que traz problema na coluna. Olha só. E algumas cirurgias mamárias são feitas por causa do tamanho das mamas. Aí, então, e nós vivemos no Brasil a grande onda das correções mamárias com prótese. É verdade, está na moda, né? E aí nós temos que ter cuidados, porque o acompanhamento dessas mamas, porque nós falamos aqui, mamografia como instrumento de rastreamento, mas instrumento de rastreamento até os 70 anos, talvez. E muitas vezes nós precisamos ter junto com a mamografia, precisamos ter a ultrassonografia e até a ressonância magnética. Por quê? Porque quando se tem prótese mamária, é necessário que nós tenhamos a caracterização clara da cicatriz que forma. Porque a mamografia ela trabalha com vasos, calcificação de vasos que dá a imagem sugestiva. Mas a ressonância ela esclarece um pouco mais. Então, na realidade, o autoexame é mais aplicado em mulheres mais jovens, ou até 70 anos. Depois de 70 anos, a mama fica também cada vez mais adiposa, ou seja, com mais tecido gorduroso. Aí, se nós precisarmos, aí nós teríamos que lançar mão da ressonância, que seria melhor para ver. Tanto se que lipomas em mulheres, ou seja, caroços que só têm gorduras, aparecem mais em mulheres de maior idade. E isso é raro. Porque às vezes parece um caroço e diz, não, isso que deve ser, às vezes é um lipoma. Já tenho visto. Não é comum. Todo caroço na mama assusta todo mundo. Isso, é verdade. E se assusta todo mundo, nós temos que esclarecer. E aí, para esclarecer, a análise histopatológica. Primeiro, nós podemos diferenciar se é sólido ou é cístico. Às vezes, só uma punção mamária, ela alivia a mama porque é um cisto de mama, que é mais comum em mulheres jovens. Certo. Vamos voltar lá? Vamos. Finalizado aqui. Agora, ninguém tem mais desculpas, tá? Que não sabe fazer o seu autoexame. Eu creio que foi possível você aprender, né, a se olhar, a se ver, a se tocar, para se prevenir. Doutor, o senhor estava falando, e a gente não concluiu, sobre quando procurar o médico. O senhor falou que é os indicadores que vão dizer, né? Como é que a gente se pauta? Assim? Porque eu acho que todo ano a gente vai ao médico, né? O correto é a pessoa ir, pelo menos, fazer um exame de sangue, né? Como é que chama? Alguns falam um check-up. Check-up, isso, check-up. Na realidade, nós devemos cuidar. Hoje nós temos a cibercondria. Cibercondria, o que significa cibercondria? Hoje nós
somatizamos tudo o que vemos no outro através da televisão, através dos meios de comunicação, da internet, e isso leva a algumas situações que nos preocupam. Devemos ter, sim, critérios no uso de alguns exames. Eu defendo porque ninguém nega que o próprio SUS e que o próprio plano de saúde, a curto prazo, eles vão reduzir a solicitação de exame, porque às vezes há muitos exames desnecessários e sem indicações clínicas adequadas. Isso é claro. E é uma premissa, quem não sabe o que busca, não interpreta o que acha. Então, o médico que pede um exame para ver se tem, ele pode estar errado em excesso. E pode vir a interpretar aquilo que não é. Nós devemos ter o cuidado de sermos objetivos, porém de sermos coerentes, concisos, abertos a tudo, porque nós vivemos o que nós temos hoje. Nós temos hoje o advento de doenças, não somente na pandemia, que seria uma doença que é uma doença virótica, mas nós estamos dentro de outras doenças que nós considerávamos um pouco mais adormecidas, como a dengue, o outro. Nós não saímos ainda de outras situações que tem no mundo, como H1N1. Nós não saímos ainda no mundo da tuberculose. Nós temos tuberculose, nós temos lepra, nós temos... O que nós temos? Doenças que advêm, que seriam doenças infecciosas. E nós temos hoje também outras comorbidades que são vindas através da idade. O que aparece? Aparece mais hipertensão, aparece mais diabetes, entendeu? Aparecem as doenças psicológicas e psiquiátricas. Então, o termo de doenças psicossomáticas já é antigo. Então, é importante, sim, a consulta médica, é importante com o esclarecimento médico e com o direcionamento dos exames adequados. Ou seja, eu tenho uma avaliação, tenho uma história. Se nós falarmos que a história, ou a anamnese na consulta, ela resolve, ou nos dá pelo menos 70% a 80% do diagnóstico a respeito de uma patologia, eu tenho que ver a história da pessoa, tenho que ver se de onde que vem, ou seja, qual que é a procedência. Então, algumas coisas que se tem na família, aí eu tenho que investigar. A ver se nós herdamos ou temos um cunho de incidência familiar. A gente não disse claramente que a doença de mama, ela é hereditária, mas tem também uma incidência familiar aumentada. Temos doenças hereditárias, como nós temos a anemia falciforme, é hereditária. Parece que o próprio diabetes tem uma incidência familiar também e hereditária. Porém, isso obedece também ao estilo de vida. Por isso, quando a gente trata alguns casos de doenças, preconiza-se, temos que mudar este hábito alimentar. Temos que fazer uma atividade física ao respeito de alguma coisa. Temos que olhar, ou seja, o estilo de vida também ele vai acelerar o aparecimento de uma doença se o estilo de vida é errado. Deixa Deus falar aí ao seu coração, viu, querida? Esse estilo de vida, o que você tem feito, né, para melhorar a sua saúde, o seu bem-estar geral? Doutor, eu acompanhei um caso que a pessoa foi fazer um exame de rotina e tal, e de repente a médica falou: opa, seu exame é suspeito, tem a probabilidade aqui enorme de ser um câncer. E assim, é um momento de desespero, né? O que a mulher deve fazer quando ela se depara nesse momento de suspeita, de que você está na possibilidade real de estar com essa doença, o câncer de mama? Na realidade, deve encontrar tranquilidade. Difícil, né? E direcionamento concreto de quem está atendendo. É responsabilidade do terapeuta. O próprio Hipócrates dizia que a gente curar algumas vezes, mas consolar sempre. Então, na realidade, nós
nós devemos trabalhar. Quem trabalha na saúde, a preocupação primária é atenuar a dor. E a dor não é simplesmente a dor física, a dor psicológica, a dor mental, a dor social. Tudo isso nós devemos não alimentando com bajulações, mas com coisas concretas. Mas no momento que nós temos uma suspeita diagnóstica, o melhor é um esclarecimento diagnóstico e um segmento. É responsabilidade, por isso que nós temos no SUS os chamados agentes comunitários de saúde, que muitas vezes eles vão detrás de pessoas para que elas façam alguns exames esclarecedores. Então, aí, digamos, se nós hoje, uma das coisas que eu me preocupo muito é que nós não temos uma medicina que é complementar. Nós temos uma medicina que é suplementar. Ou seja, ela não vai substituir. Então, tudo deve somar para um propósito no qual é um direito constitucional. A saúde. Saúde, educação, segurança. Mesmo quem é leigo dentro das leis, sabe que é um direito do cidadão. E quem é funcionário, quem trabalha e sabe do SUS, sabe o privilégio que representa ter um sistema de saúde que alcança mais de 2 milhões de habitantes e que é o único no mundo. Isso, olha só esse dado. O Brasil é o único no mundo que alcança. Uhum. E que nós, alguns dizem, não, mas eu tenho plano de... Não, a Anvisa é para todos. Uhum. As vacinações, tudo o que a imunologia, o que se refere à vacinação, é para todos e tudo parte do SUS. Então, quando você tem um diagnóstico, voltando a essa situação, o mais importante é chamar, vamos esclarecer. Por exemplo, eu tenho um derrame sanguíneo de uma mama. O que é que eu devo fazer? Eu posso, se pegar uma lâmina e tentar identificar, ver se encaminho para um laboratório, a ver se identifica alguma célula que seja suspeita, ou se eu tenho uma tumoração, poderia fazer uma biópsia para esclarecimento. Pode ser que uma lesão papilífera, ou pode ser um papiloma, pode ser um CA de mama. Então, eu preciso esclarecer um câncer de mama. É porque muitas vezes a mulher, diante dessa suspeita, o susto é tão grande e muitas se paralisam, né, e ficam estáticas. E é importante o apoio, né, da família, da igreja, porque é um problema, no caso de uma constatação, que deve ser enfrentado, né? Deve ser enfrentado. E nós, como igreja, doutor Alcebiades, que também é pastor, como é que nós podemos auxiliar com essas famílias que estão vivenciando essa realidade de um câncer de mama numa mulher da família? Na realidade, nós temos hoje uma proposta do SUS, que é uma proposta que se leva também para a igreja. Nós devemos lutar por ter acolhimento. Acolhimento. Gente, lembra da nossa palavra A de amor? Agora é A de acolhimento. A de acolhimento. Devemos acolher a pessoa e devemos lutar para que tenha resolutividade. R de respeito agora se tornou R de como é que é? Resolutividade. Resolutividade. O que vem a ser a resolutividade? Resolver. Resolver, ou encaminhar de forma adequada, porque na realidade, o que é que se faz no rastreamento ou na detecção precoce? O que é que nós queremos? Tratamento precoce. Tratamento precoce, ou seja, tratar para curar. Aleluia. É o que nós fazemos em algumas áreas, ou seja, um descobrimento de uma mancha, tudo que se descobre e tudo que se trata precocemente, o resultado é infinitamente melhor. Viu, queridas? Então, quando você previne, você está se demonstrando que você se ama. É uma demonstração de amor a si próprio, né? Exatamente. E também de cuidados, não somente, mas de a gente ser responsável diante de Deus pelo corpo que Ele nos dá. Logo que o corpo é
templo do Espírito Santo. Isso mesmo, mulher. Então, você sempre aí que é multitarefa, que tem várias versões, né, como mãe, profissional, esposa, enfim, não esqueça de cuidar de você mesma, né? Não esqueça de se cuidar, de prevenir e de demonstrar para você o amor e o respeito. Doutora Alcebiades, muito obrigada, mas eu queria que você finalizasse com uma oração por todas as mulheres que estão aqui assistindo esse nosso bate-papo, né? Estivesse abençoando a vida de todas essas mulheres, a saúde delas e, enfim, estivesse nos abençoando com uma oração. Obrigado. É só lembrando o que alguém escreveu a respeito de um beija-flor. Disse que, e nós passamos há pouco tempo o tempo das queimadas. Disse que perto de um bosque que queimava estava um beija-flor que carregava pequena quantidade de água no bico. Um tatu perguntou para ele: o que é que você está pensando que vai fazer? Você acha que você vai conseguir apagar o fogo? Tipo assim, quem você pensa que você é? Exatamente. Você vai apagar o fogo? Ele disse: estou fazendo a minha parte. E você? Então, enquanto se refere à saúde, nas várias esferas, cada um de nós tem que fazer a parte. Saúde é o somatório de várias coisas que nos trazem bem-estar. Saúde não é simplesmente a aplicação de técnicas ou de remédios, não é exclusivo de uma área. Todos queremos ter saúde nas várias áreas e sabemos que Jesus é o médico por excelência, que nos cura de dentro para fora. Aleluia. Amém. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta hora. Que a mais sublime mensagem chegue através de tua palavra, que nos disse que se o Senhor não é edificar a casa, em vão trabalhem os que edificam. E que nos disse que o Senhor enviou Jesus para nos salvar. E Ele veio nos salvar, nos curar, nos restaurar em todas as formas. Por isso nós abençoamos em nome de Jesus as nossas vidas, as vidas daqueles que nos ouvem, aqueles que nos escutam, aqueles que cederam parte desse precioso tempo. Suplicamos ao Senhor que a mão do Senhor os alcance. A tua palavra assim nos ensina. Se alguém está doente, nós suplicamos, como suplicou o centurião: Senhor, basta uma palavra tua e o teu servo sarará. O meu servo sarará. Ó Senhor, basta a tua palavra em nossas vidas e ficaríamos sadios. Obrigado porque Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite esta hora. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Mais uma vez, doutora Alcebiades, muito obrigada, que Deus o recompense. Amém. Né? Ele sempre tão solícito e pronto para atender os nossos convites. E obrigada a você, mulher, que esteve nos acompanhando, que Deus te abençoe e se cuide, você é preciosa, você é como uma flor, né? Uma flor que deve ser cuidada, mesmo a flor no jardim, linda, maravilhosa, se debrochando, ela precisa de cuidados, não é verdade? Ela precisa dos nutrientes, ela precisa ser cuidada. E você é assim também. Você faz parte do jardim do Senhor. Amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau. Amém. Tchau.